Hoje eu vim falar sobre os livros que eu li esse mês que foi o mês mais produtivo da minha vida. Aí passa o trem. Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim falar pra vocês sobre os livros que eu li este mês de abril, este mês lindo, mês de quem faz aniversário. Esse mês eu estava possuída pelo espírito de All About the Book e eu li 11 coisas. 11 coisas porque tem livro, tem mangá, tem HQ, tem tudo misturado, então são 11 coisas. Então vamos começar que o vídeo vai ficar um pouquinho longo esse. Eu comecei o mês lendo A Queda dos Anjos, Angel Fall, da Susan Ii. Eu recebi em parceria com o Grupo Editorial Records. Esse livro aqui, ele tem o selo da Verus Editora. E esse livro, ele é realmente sensacional. Eu até fiz um vídeo falando sobre ele, dei 5 motivos para você também ler este livro sensacional, que tem 5 estrelinhas aqui dessa pessoa que vos fala. E eu super recomendo que você também vá lá e veja esse livro. Então vou deixar aqui nos cards. Mas falei que é bom. Tô falando que é bom, então falei que é bom. Também recebi o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro aqui ele foi lançado pela José Olímpio e ele é um clássico da literatura feminista. Ele é usado muito pra gente entender um pouquinho de como é que era o papel da mulher, como a mulher era vista antigamente na sociedade e qual que era o papel dela, como elas se sentiam aprisionadas por esse papel que elas viviam com seus maridos e pela sociedade. É um livro muito interessante de se ler, ele tem uma pegada completamente diferente, ele é bem pesado, bem intenso, você precisa, embora ele seja muito curtinho, você lê ele com calma para entender um pouco, na verdade para tentar entender um pouco o sentimento que está ali por trás do que a nossa protagonista está passando. Mas é um livro muito interessante, bem legal, intenso, e eu dei nota 4 para ele. Super confortável. Ainda nessa pegada assim de feminismo e tudo mais, eu li A Cor Púrpura, que foi lançado pela José Olímpio e eu também recebi em parceria com o Grupo Editorial Records. Esse livro aqui ele já é um livro bastante antigo, eu já falei sobre ele quando eu recebi, falei um pouquinho. Ele tem um filme que tem o mesmo nome. Esse livro aqui é um livro muito diferente do que eu imaginei, na verdade. Eu imaginava que fosse uma leitura muito pesada e uma leitura muito difícil de acontecer. Eu adoro buzinos no meio do vídeo. Pra contar a história da Sally, que é uma jovem negra que está passando por um momento dos Estados Unidos muito forte de racismo. Essa herança preconceituosa dos brancos é muito forte. A Sally é uma negra que não é bonita e é pobre, enfim, ela é estuprada pelo padrasto. Consegui falar direito dessa vez. Tá vendida num casamento pra um cara que é extremamente escroto e babaca e bate nela pra caramba. E enfim, a Sally vai passar por várias coisas e ela escreve, na verdade, cartas pra sua irmã. Mas quando ela vê que a irmã dela não responde, ela começa a escrever cartas pra Deus, mesmo para fazer um desabafo sobre tudo que ela tá passando e tudo que ela tá sentindo, como as coisas estão acontecendo na vida dela. Ela sofre muito nesse livro. É uma sofrência constante. O livro aqui traz pra gente umas coisas bastante pesadas, mas de uma forma bastante tranquilas de se ler. Você percebe pela escrita da Sally que ela não é uma pessoa super alfabetizada, pelo contrário, ela fala muitas coisas erradas, escreve muitas coisas erradas. Então aí você vê realmente o quanto que falta pra ela nessa questão de educação mesmo e tudo isso só faz a vida dela ficar até mais difícil. Mas a Sally, ela é uma pessoa super querida e a gente acaba se conectando muito com a vida dela e muito com as coisas que ela tem pra falar pra gente, torcendo muito pra que ela seja feliz. Esse livro aqui eu dei 5 estrelas pra ele, que é um livro bastante gostosinho de ler, a leitura flui bem rápido e você fica cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer, é muito legal. Carol do Elefante Literário fez uma resenha mais aprimorada, mais elaborada, de uma forma muito bonitinha, e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês se vocês quiserem ver o vídeo dela. Ele também é A Febre
da Megan Abbott, que foi lançado pela editora Intrínseca. Esse livro vai contar a história de um vilarejo, de uma cidade onde várias meninas estão sendo infectadas por uma febre bizarra, desesperadora, onde elas caem no chão, convulsionam, têm que ser hospitalizadas e ninguém sabe de onde que isso está vindo, o que está ocasionando isso. Então todas as meninas estão sendo afetadas por essa mesma doença, menos uma delas, que é a nossa protagonista, e ela vai tentar descobrir o que está acontecendo e tentar saber também se ela é a próxima vítima ou não. Aí, a história ela é contada a partir do ponto de vista dessa menina e mais o seu pai e o seu irmão. E eu gostei tanto do livro que eu não lembro nem sequer o nome da personagem. Então, assim, pra você ver que o livro é muito bom. Esse livro, na verdade, ele me dividiu um pouco as opiniões, porque eu tinha uma expectativa bastante grande pra ler esse livro. Eu tinha visto esse livro já desde o ano passado, tô enrolando pra lê-lo e tal. Ele tem uma capa meio chocante, assim, que é a menininha lá, não sei o que, tendo um negócio bizarro e tal. Aí eu imaginei que o livro fosse falar sobre uma coisa mais assim, científica até do que estava acontecendo, E aí quando eu li o livro, qual não foi a minha surpresa de as citações que são feitas no início do livro, antes mesmo da história começar, elas meio que entregam qual é o resultado final dessa obra. Então assim, na verdade, eu meio que brochei bastante lendo o livro, porque ele foi tendo uma pegada bastante interessante, um mistériozinho do que está acontecendo. Nossa, o que será isso? Meu Deus, que coisa estranha, Só que da metade pro fim, ele já começa a explicar mais o que está acontecendo de verdade, e aí no final você olha e fala, entendi. Pra esse livro aqui eu acabei dando 2 estrelas pra ele, mas assim, realmente foi um livro que, daqueles que você lê, chega no final, você até esquece tudo que você leu e tal, e tipo, eu tava triste lá, sem vontade de cantar uma canção, né, porque, pô, que bosta, eu li um livro legal e tal, e depois esse livro aqui me deu um negócio aqui, que negócio triste, não sei o que, aí foi onde eu peguei este livro. Você está vivendo neste momento, você ainda não leu isto? Para de ver e vá comprar esse livro para você ler agora, porque esse livro aqui, Senhor Jesus. Esse livro aqui ele já tem uma capa que você já tenta imaginar assim qual que é a história. Não pode ser uma coisa boa, né? Então, exato. Pois bem, veja bem. Esse livro aqui, A Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, ele foi uma grata surpresa esse ano. Eu acho que com certeza ele vai estar entre os meus melhores do ano, porque realmente foi um livro que, além de eu gostar muito da história ser muito interessante, ele mexeu tanto comigo que, velho, eu sonhava com essa porra, do tipo, que eu sonhava que eu estava vivendo neste mundo. E, velho, eu não queria viver nesse mundo, não. Ele vai contar a história de um lugar, né, na verdade, o nosso mundo, que é este lugar, que ele vai contar a história, né? Vai contar a história do nosso mundo como se aconteceu alguma coisa tensa, bizarra, que ninguém sabe o que foi. Eu sei que de uns tempos pra cá começaram a surgir coisas de que as pessoas veem essas coisas e elas enlouquecem, a ponto delas matarem todas as pessoas que estão à volta dela, inclusive se suicidarem no final, se suicidarem-se a si mesmas. Ok? Ok. Esse é o nosso mundo. Como se faz pra viver nesse mundo? Então, não abra os olhos, porque se abrir o olho, entendeu? Como é que é? Deixa eu falar melhor pra você. É isso que acontece se você abrir o olho. Então o que você vai fazer? Você vai ficar lá assim, ó. Neste caso aqui, a gente tem uma protagonista que é uma mulher que se descobre grávida quando o mundo tá começando essa história toda aí. Só que aí, o que acontece? A pessoa está grávida, está frágil, né? Negócio de hormônio, sensibilidade, sei que lá. Então, filha, só lamento por você. Acontece que a irmã dela acaba vendo essas coisas, enlouquecendo e se suicidando. Não resta escolha para ela a não ser pegar o carro e tentar chegar em um refúgio que elas descobrem que existe. O problema é como chegar nesse lugar sem poder ver. Mas ela dá um jeito, consegue chegar nesse lugar. E aí o problema é outro. Agora o problema é viver num mundo onde você não pode abrir os olhos e os seres humanos que estão lá restando
acaba ficando também um pouco loucos. A narrativa desse livro, ela é um absurdo. Ela faz você entrar realmente naquele mundo a ponto de você sentir angústia em algumas cenas tão fortes. Eu senti uns trecos assim, tão bizarros, que você tá de olho fechado, passa alguém atrás de você, você não sabe o que é, se é um bicho, é alguém, é tal da criatura. Então assim, ele passa o tempo inteiro trabalhando esse psicológico da gente. Então esse livro realmente é sensacional. Se você puder, compre esse livro e vá ler, porque realmente vale a pena. Óbvio que eu dei 5 estrelas, porque não tem como dar menos estrelas para esse livro, que, né, mal conheço, já considero tacos. A gente teve a Vê da Tona, que foi a nossa maratona linda, que 4 canais queridos do Livraria em Casa, Teresa Reads, All About the Book e Geek Freak fizeram. E eu coloquei na minha TBR 4 coisinhas para eu ler, né, que eram 3 livros e uma HQ. Só que aí no final eu só li 2 livros e uma HQ, mas até que tá bom, não tô triste. Só tô decepcionada, porque eu não consigo cumprir uma maratona. Então vamos fazer um acordo aqui, que esse canal não participa de maratona mais, para não ficar assim, deprimido. Obrigada. Seguimos. Então para a maratona eu li Espada de Vidro, da Victoria Aveyard, que vai contar a história da continuação da Rainha Vermelha. Aqui a gente tem uma história bastante surpreendente até. Eu vou fazer um vídeo especialmente para falar sobre esse livro aqui, até porque eu fiz um livro falando do primeiro livro, então eu vou comentar um pouquinho o que eu achei desse segundo, que eu vou dizer que saiu assim, de 2 para 4. Então a gente teve um aumento de padrão aqui, o padrão subiu um pouquinho, acho que a gente ficou feliz. Gostei muito de ler esse livro, achei que a leitura foi muito legal, vale a pena e eu estou surpreendentemente ansiosa pelo próximo. Bem, pra Vê da Tona, eu li Harry Potter and the Philosopher's Stone, que foi o livro que eu comprei em inglês para começar a ler os livros do Harry Potter em inglês. Como eu só tenho esse primeiro, eu li e agora a gente vai fazer uma pausa até a gente poder comprar os outros, né? Dou 5 estrelas porque é um livro que faz a gente voltar no mundo que a gente tanto ama e tava com tanta saudade. Então eu gostei muito de reler e eu já estou ansiosa para poder reler os outros também. Também para a Vê da Tona eu li a Miss Marvel, um Nada Normal, que vai contar a história da super-heroína nova, que é a Miss Marvel. O que eu gostei muito dessa HQ aqui foi que ele vai trazer uma personagem completamente diferente do que a gente está acostumado. A menina é muçulmana, ela é mais escura, ela não é uma menina branquela, loura, de olho azul. E ela realmente fala muito sobre isso, ela é uma menina extremamente nerd. E ela quer muito pertencer aos grupinhos da escola, mas ela vê que isso não vai rolar muito bem. E aí ela acaba se transformando numa super-heroína e ela assume a sua identidade de uma forma muito legal. Essa aqui é a HQ que foi lançada, que junta as 4 revistas que foram lançadas, então eles encadernaram, ficou bem bonita. Eu gostei bastante de ler e recomendo a leitura para todo mundo. Essa aqui é uma HQ nota 5 e ela é extremamente gostosinha de ler. E como preparação para o nosso querido filme, eu li Guerra Civil. Na verdade, eu reli Guerra Civil. Já tinha lido fazia muito tempo, não lembrava de porra nenhuma quase. Então, para não falar besteira na hora de discutir com os amigos para defender o meu time Stark, que na HQ não dá para defender muito, mas porque eu não gosto muito do Capitão América, mas a HQ é muito boa, vale muito a pena ler também, e eu, claro, dei nota 5 pra ela. Ela vai contar aqui a história do porquê que os dois times, o time Captain e o time Stark, acabaram ficando um contra o outro. Ao contrário do que a gente viu no filme, além da questão dos heróis terem que ter uma carteira assinada, eles também teriam que divulgar suas identidades secretas e isso colocaria as famílias deles em risco. Então, por conta disso, até o Capitão América ele não é a favor dessa lei, não somente porque ele vai ter que se registrar ou qualquer coisa assim. Eu também acho que, obviamente, no cinema a gente não conseguiria trazer tudo que a HQ pode trazer pra gente, até porque eles tinham liberdade de usar todos os personagens e são realmente usados quase
todos os super-heróis que a gente conhece, até os X-Men, até por causa do nossa falência do Quarteto Fantástico no último filme, que é péssimo. E, enfim, então a gente não conseguiria trazer realmente os personagens principais ou todos os personagens que eles gostariam, e por conta disso eles fizeram uma decisão de fazer um filme um pouco mais contido, mudando um pouquinho a história, mas o filme é sensacional da mesma forma, eu adorei. Eles podiam ter trabalhado um pouco algumas outras questões para que ele tivesse um pouco mais cara de guerra civil. E se a escolha deles fosse trabalhar a história do Capitão América com aquele pano de fundo que foi do Bucky, também seria um outro filme e seria tão bom quanto. Então, assim, eu não sei, né? Também eu li o número 4 do Fate Stay Night, que é o mangá que eu tenho falado um pouquinho com vocês aqui sobre. Ele é um mangá que vai contar a história de um torneio de magos para conquistar o Santo Graal. E o mago que conseguir conquistar o Santo Graal vai poder fazer um pedido, algo assim. Mas o que é mais interessante, na verdade, é o como esses magos precisam fazer para lutar e chegar até esse prêmio final. Eles usam servos que são ex-heróis ou ex-anti-heróis que acabam servindo a eles na hora de uma batalha. E aí a gente vai contar a história de um menino que ele acaba entrando dentro desse torneio, mas ele não tem nenhuma aptidão mágica, pelo contrário, ele é completamente sem magia. E ele não consegue entender ainda muito bem qual é a utilidade dele nesse torneio. Mas a gente acaba gostando bastante da característica que ele mesmo tem. E eu tô gostando bastante desse mangá, tá virando um mangazinho bem gostoso de ler todo mês. Pra finalizar, eu me despedi do Orange, que com o volume 5 acabou a nossa história linda de viagem no tempo e de amizade. Orange vai contar a história da Naru, que é uma menina que recebe uma carta dela no futuro, falando que se ela mudar algumas atitudes que ela teve no passado, ela pode evitar a morte de um amigo deles. Eles são 6 amigos que acabam se conectando para tentar ajudar a salvar o Kakeru. E essa história é uma história muito, muito fofa, uma história de amizade, principalmente, de querer bem aos amigos e principalmente de preservar as amizades que você já tem, fazer com que eles sejam felizes por estarem com você. Ele foi lançado em 5 volumes pela JBC e ele acabou de acabar e eu me despedi assim com o coração dolorido, sabe? Porque é um mangá muito fofinho de ler, muito gostoso, a história fofa. Fiquei muito apaixonada pelos personagenzinhos e as características de cada um. É muito legal. Eu gostei bastante de ler Orange. Eu já leio mangá há muitos anos, então se vocês tiverem interesse eu posso fazer um vídeo sobre mangás, falando sobre os mangás que eu já conheci, quais são os tipos de história, e existem os tipos de mangás também para públicos diferentes. Então se vocês tiverem interesse, me avisem aqui que eu faço um vídeo para vocês. Muito bem, essas aqui são as minhas leituras deste mês. Esse mês eu consegui chegar nos meus 11 livros. Talvez tenha sido só um espírito dizendo pra eu ser feliz no meu aniversário. Talvez, pode ser. Vamos torcer pra que ele não vá embora, não é mesmo? Conta aqui quais foram as leituras que você fez esse mês. Quais são as que você quer ler no mês que vem. Ou esse mês, no caso, né? Porque tá aí, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu curtir. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e vamos conversar e se amar muito. Beijo, gente! Tchau, tchau!